Muito obrigado, professor Luciano. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É uma grande satisfação poder participar deste evento, falar um pouco sobre o nosso trabalho. Quando eu falo nosso, eu falo da nossa equipe de trabalho. Parabenizar a todos os organizadores do evento, professor Saul, professor Luciano. O evento que já é sucesso pelo número de pessoas aqui presentes. Impacto tecnológico na pecuária de corte. O tema da palestra é um tema bastante amplo, é um tema também bastante atual. Tecnologia em pecuária, tecnologia em produção de bovinos de corte, existem as mais diversas, nos mais diversos setores, seja saúde, seja nutrição, seja reprodução animal. Nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando a respeito de tecnologias, dos seus empregos, dos seus retornos econômicos. A ideia é, no primeiro momento, fazer algumas explanações a respeito de tecnologias inerentes à nutrição animal e depois mostrar alguns casos de sucesso que nós temos obtidos aí em produtores, casos de sucesso com avaliação econômica. O professor Baiar falou na abertura do evento, e essa foto de estudo, né? O avanço de outras culturas em terras de pastagens, soja, milho, arroz, oliveiras, nozes, eucalipto, etc. O avanço de novas culturas em áreas originalmente destinadas à pecuária de corte e destinadas principalmente à pecuária de cria é uma realidade, é um fato. Alguns fazem algum sensacionalismo dentro dessa questão, outros enxergam como uma forma positiva, porque vai acontecer a seleção de produtores, do pessoal que usa a tecnologia, etc. E tal. Vamos dar uma conversada a respeito destes sistemas e do que isso vem proporcionando dentro do nosso sistema de produção, dentro das adequações que nós teremos que fazer dentro do nosso sistema de produção de pecuária de corte produzir carne. Esse dado é da Fiesp, está lá em cima, lá, está aparecendo, sobre a dinâmica do uso da terra no Brasil. De 2011 a 2022, isso é uma projeção, tá, desse estudo, ocorrerá uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas para o setor agropecuário. Da mesma forma, acontece uma redução nas áreas de pastagens e um aumento nas áreas de lavoura. Então, se tínhamos entre 2002 e 2011 um ritmo de incorporação de novas áreas de 1.200.000 hectares por ano, nós enfrentaremos uma incorporação de 443 mil hectares por ano. É uma redução. Isso são temas bastante discutidos, né? A capa da revista DBO no mês de abril traz o tema intensificação inevitável e trata realmente sobre esse tema, né? Diminuição de área e uma exigência do aumento de produção, do aumento de produtividade e do aumento de eficiência na produção. Esse é o nosso cenário. Com relação não está aparecendo os títulos dos slides, não sei se tem como baixar um pouquinho, mas ali, ó, dinâmica do uso da terra, com relação às regiões do Brasil. Um dado de 1975, reparem, 23, né, isso região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 23 milhões e 100 mil hectares destinados à exploração agropecuária. Com uma taxa, com uma densidade cabeça bovina por hectare por volta de 0,93 lotação. O ano deste trabalho, dessa avaliação 2009, região sul, redução de 23 milhões para 15 milhões de hectares destinados à exploração e uma lotação, densidade 1,79. É exatamente isso que aconteceu e que vai continuar acontecendo, e de 2009 para cá é mais acentuado ainda. Áreas diminutas, exigência de produção maior
capacidade de suporte deve ser aumentada, aonde cabia uma vai ter que caber duas, e essas duas vão ter que produzir mais do que aquela uma. Muito bem. Esse cenário nos leva à exigência de um tema chamado verticalização da pecuária. Deixamos de produzir horizontalmente e começamos a produzir verticalmente. Esse tema exige planejamento estratégico, exige aumento da capacidade de suporte dos sistemas, como já foi dito, exige o uso de tecnologias de insumos e processos, e aí está o tema da palestra. O aumento da produtividade é uma consequência e uma exigência também, tanto individual quanto por área, aumento da produtividade e, obviamente, retorno econômico desse sistema. Que fecha com as premissas de outro tema, outra expressão, vamos assim, bastante utilizada hoje e que nós temos adotado, que é a pecuária de precisão. Uma alusão à agricultura de precisão, tomando a agricultura de precisão como exemplo, em termos de eficiência, em termos de uso de tecnologia, em termos de mensuração de resultado, de acompanhamento da produtividade e do retorno econômico. Então, pecuária de precisão, trazendo para a nossa realidade, é a determinação clara dos objetivos. O que eu quero dentro do meu sistema, o que eu quero dentro da minha instância. Maximização do uso dos recursos disponíveis. Se avalia o que tem e se usa corretamente o que tem. E se falta alguma coisa, introduza no sistema. Redução de desperdícios. Vocês vão ver amanhã, no dia de campo, na cabanha Santa Alice. Uma das premissas de produção da cabanha é eliminar qualquer perda do sistema. A pecuária atual não admite perdas em nenhum momento. Seja inverno, seja no desvane, etc. Correção de desperdícios, redução de desperdícios. A mesma consequência, aumento de produtividade e sempre cuidando do aspecto econômico. Na parte dos casos de sucesso que eu vou mostrar mais adiante, vocês vão ver, todo o caso tem a avaliação econômica, porque produção, aumento da produção a qualquer preço não nos serve. Está bem? Eu gosto muito de utilizar esse gráfico que é do professor Carlos Nardi, da URGS, que nos mostra com relação a tecnologias aplicadas em campo nativo. A partir do momento que se aumentam os níveis de intensificação tecnológica, representados no 1, 2, 3, 4, 5 níveis, da mesma forma se aumenta o retorno em termos de produtividade por hectare. Produção bruta por hectare. Saindo de 70 quilos de boi por hectare ano como receita bruta, que é a nossa realidade hoje, média, no Rio Grande do Sul, atingindo em patamares aí 150, 230, 400, chegando até a 1000, e temos aí muitos exemplos de sistemas produzindo 1.200, 1.300 quilos de boi por hectare ano. É um impacto da tecnologia no sistema, avaliando receita bruta. Um outro quadro, que é do professor Danilo Santana, está lembrado? De Bagé. Produção por hectare versus preço. Uma das grandes discussões, uma das grandes argumentações com relação, aí quando a gente pega a roda de produtores, etc., é a reclamação pelo preço. O preço do boi, o preço da vaca, o preço do terneiro, etc. Esse quadro do Danilo, ele faz uma comparação e eu adaptei os valores do quilo do preço, o preço do quilo do boi, desculpe, para os preços atuais, partindo de 4,20 até 5,20. E na coluna, partindo de 70 quilos de boi por hectare ano, que é a produção média do Rio Grande do Sul, aumentando em níveis aí, 100, 150, 200 até 350. Se nós avaliarmos a primeira linha, se hoje o quilo do boi saísse de 4,20 e fosse para 5,20, nós teríamos um incremento no retorno bruto por hectare da ordem de 23%. É uma boa.
Sai de 4,20, vai para 5,20 e tem um retorno de 23%, quase 24%. Muito bem. Os senhores têm influência sobre o preço do boi? Vocês conseguem mudar? É fácil mudar o preço do boi? A gente tem como mudar o preço do boi? É bem difícil. No outro exemplo, se nós sairmos de uma produção de 70 quilos de boi por hectare ano e partirmos para 100 quilos, se nós melhorarmos em 30 quilos a nossa produção, o nosso retorno bruto por hectare ano, a nossa receita já muda em 42,9%, quase 43%. Vocês têm competência ou têm como fazer isso dentro do sistema de produção? É mais fácil sair de 4,20 para 5,20 o quilo do boi, ou é mais fácil sair de 70 quilos produzidos e ir para 100? Essa é a grande mensagem do quadro. E assim vai. 150 já vai para 114,3%, até chegando aí no extremo de 400% em termos de aumento de retorno na receita bruta por hectare, aumentando a produtividade. Esse é um quadro que a fonte é da Escola de Consultoria, dado em 2010. Não se apavorem com o que vai ser mostrado aqui, mas é com relação à rentabilidade do sistema, não é receita bruta como os outros quadros. A mensagem que eu queria deixar com esse slide é, isso é um dado de 2010 e existem algumas diferenças com relação a valores hoje, mas que alguns sistemas que não se adequarem aos processos tecnológicos, eles deveriam ser revistos, porque olha só, a poupança em 2010 vendia 5,81% ao ano. O leite de alta tecnologia, isso é alta tecnologia mesmo, ele estava rendendo 12,38% de rentabilidade. Ciclo completo, aplicação crescente de tecnologia. Quer dizer, não chegou no top ainda, mas em evolução. Assim como recria, engorda e cria. 4,82, 3,4, 1,3, 0,9. Estavam ganhando dinheiro, mas, de repente, se o dinheiro estivesse na poupança, estaria rendendo mais. E aqui que está o grande problema. Quer dizer, esses caras aqui, eles estão no caminho certo. De repente, em 2011 ou 2012, eles chegaram a uma rentabilidade maior. O problema é que baixa tecnologia, sistema tradicional, sistema extensivo, sistema extrativista. Esse é o grande problema. Esse pessoal perde dinheiro. A mensagem é essa. Hoje, de repente, são outros números, mas em 2010 era essa situação. Exemplificando, só um quadro aqui para um diagrama para colocar, onde que as tecnologias podem influenciar. Partindo da questão nutrição, genética e saúde animal. São vários os setores em que existe um emprego de tecnologia e que existem tecnologias disponíveis para serem utilizadas dentro do sistema produtivo. Está funcionando só para tá? Vamos lá. Cruzamentos industriais, seleção, melhoramento reprodutivo, inseminação, fertilização, inseminação de tempo fixo, transgenia crônica. Nós tivemos uma palestra agora antes do professor Jânio, excelente, com relação a um método tecnológico utilizado para seleção genética, ou para seleção de produção de carne de melhor qualidade. Isso é tecnologia aplicada. Dentro dessas tecnologias aplicadas, eu enumero alguns pontos fundamentais que eu acredito dentro do sistema de produção, com relação a, primeiro, planejamento. Planejar o sistema, saber dos meus objetivos. Existem tecnologias aplicadas nesse setor, existem diversas. Softwares, etc. Na questão nutrição, que é o foco. Tecnologia em termos de produção de forragem, volumoso, pasto, que é a mesma coisa. Né? Água, mineralização, suplementação. Seja proteína, seja energia, ou suplementação com aditivos. Estado sanitário, a questão tecnológica em termos de desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de programas de prevenção, principalmente quando se trata de saúde animal, prevenção e não tratamento, genética, reprodução,
Manejo de mão de obra, um grande gargalo hoje nosso é a questão do manejo e a questão da mão de obra. Gestão, avaliação e acompanhamento. Dentro de uma adequada nutrição, eu enumero aqui algumas tecnologias que nos fazem produzir um pouco mais de comida, ou um pouco mais de comida com um pouco mais de qualidade. O que se busca dentro de uma tecnologia para a produção de volumoso? Se buscam os chamados ambientes pastoris de alto padrão, que tem essas premissas aqui. Uma cobertura vegetal ótima para cada categoria. Qual é a exigência do meu terreno desmamado, da minha primípara no pós-parto? Uma maior produção vegetal, que suporte uma maior carga animal, porque a nossa lotação saiu de 0,9 e foi para 1,79, e hoje ela deve ser maior. Consequentemente, uma maior produção animal por hectare. E nós devemos fazer isso tanto em campo nativo, quanto em pastagem cultivada. E para isso existem várias técnicas. Diferimento de pastagem é uma ferramenta tecnológica, é uma ferramenta técnica, que a única coisa que a gente precisa para fazer ela é fechar uma porteira. Diferimento de pastagem nativa. Isso aqui é na região das Palmas do Bagé. Isso é trevo nativo. Ele sempre esteve lá. Foi só dar uma palminha para ele que ele veio. É uma excelente pastagem. Calagem e adubação de pastagem. Aqui já introduzimos mais tecnologia. Introduzimos tecnificação, produtos, insumos. Introdução de espécies hibernais sobre a pastagem nativa, para se eliminar algumas lacunas forrageiras dentro do nosso sistema. Irrigação da pastagem nativa, por que não? Vamos chegar no extremo da potencialidade do nosso recurso natural, que é o mais valioso. Irrigação da pastagem nativa, isso é uma realidade. E notem, né? É galanteria embaixo do pivô, não é boa determinação. Irrigação de pastagens cultivadas, da mesma forma. Pastagens cultivadas de verão, aumentando a capacidade de suporte em determinados períodos. As pastagens cultivadas invernais e toda a tecnologia existente hoje em termos de genética de sementes, em termos de implantação de pastagens, em termos de manejo dessas pastagens. Aqui no caso é uma pastagem cultivada invernal dentro do sistema TecnoSystem, TecnoGrazing. Ano passado o Felipe deu uma palestra sobre essa tecnologia aqui. Então são tecnologias, são ferramentas tecnológicas empregadas buscando uma maior produção, uma maior eficiência. Com relação à água, isso é um tema que a gente bate sempre, que muitas vezes é um pouco negligenciado, vamos falar assim. O impacto que a qualidade da água nos dá dentro do sistema pensando em nutrição animal, em termos de disponibilidade, acesso e de qualidade dessa água. Esse experimento mostrou que durante 7 dias desse experimento, 3 grupos, o roxo é água limpa, o rosinha é água com contaminação média, vamos falar assim, e o branco é extremamente contaminado com fezes. Muito bem. No primeiro dia do experimento, o animal com água limpa tomou 35 litros, o animal com uma contaminação alta não tomou nada. Se nós fizermos a média aqui, vai dar em torno de 55 litros por dia de ingestão do animal com água com qualidade, e em torno de 13 litros, nem isso, em torno de 9 litros, se não me engano, 5,5, o animal com contaminação extrema. Quer dizer, um bovino adulto deve ingerir quantos litros de água, professor, por dia? 50. Isso aí. 50 litros, quer dizer, quem tinha água limpa, bebeu o que precisava, os outros 2, nem tanto. Muito bem, mas qual é o impacto que isso dá dentro do sistema produtivo? Isso aqui, ó. A ingestão de água e qualidade está diretamente relacionada com a ingestão de matéria seca. Quer dizer, boi que não bebe água, ele também não passa, ou não come a ração disponibilizada. E boi que não passa não ganha peso. Vaca que não passa não ganha peso. Esse é o grande impacto com relação à água. Mas a gente vai ter um caso sobre isso.
Com relação à mineralização, nós deixamos de tratar de uma mineralização quantitativa e partimos por uma mineralização qualitativa, né? Hoje em dia a gente tem diferentes produtos, diferentes suplementos para cada categoria, para cada época do ano. Então deixa-se de fazer corrigir uma carência mineral e começa a suprir a exigência nutricional e algumas rotas metabólicas com o intuito de aumento de produção, aumento de ganho de peso. Com relação às tecnologias existentes, em termos de mineral, em termos de suplementação mineral, existem duas tecnologias: a tecnologia dos minerais iônicos ou dos minerais orgânicos e a tecnologia dos minerais orgânicos, os minerais complexados em forma orgânica. A grande questão, a grande diferença entre as tecnologias diz respeito à biodisponibilidade. Biodisponibilidade é quanto absorve e o quanto desse mineral vai realmente desempenhar a função que ele tem desempenhar dentro do organismo animal, seja no fígado, no ovário, em rodas metabólicas, coenzimas, etc. Exemplificando aqui, a biodisponibilidade dos minerais orgânicos e a biodisponibilidade dos minerais inorgânicos, uma média de 30% nos inorgânicos e 90% nos minerais orgânicos. Uma outra questão com relação à tecnologia de suplementação mineral diz respeito aos carboamino-fosfoquilatos, que são minerais complexados em forma orgânica e que, além de suprir a exigência mineral do animal, ele supre exigências nutricionais e minerais da flora bacteriana, da flora de protozoários, flora comunal, enfim, traduzindo em maior população, em maior serviço da flora bacteriana. População de bactérias microbiofílicas, incremento de 4,7% a 8,5%. Protozoários, até 9,5%. Produção de ácidos graxos voláteis, a principal fonte de energia do bovino, até 23,9%. Gases de digestão da fibra, representando o trabalho de digestão, 27%. E produção de proteína microbiana, aumentando em 10,6%. Uma tecnologia empregada. Com relação à suplementação proteica, energética ou de aditivos, também hoje em dia existem diversos programas de suplementação estrategicamente posicionados dentro do sistema de produção, suplementando proteína quando se falta, suplementando proteína e energia, dependendo do objetivo de cada sistema, de cada situação. O exemplo aqui, que é o principal objetivo dentro de uma suplementação proteica, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no outono e inverno, é a redução ou a eliminação da perda de peso nesse período em que as nossas pastagens nativas têm um declínio acentuado em termos de proteína, em termos de digestibilidade. Então, entra-se com a suplementação proteica nos períodos de outono e inverno, buscando redução da perda de peso durante o inverno. Nós falávamos antes que os sistemas modernos não admitem mais perdas no sistema, em qualquer situação. E perder até 10, 15% de peso durante o inverno é uma perda muito grande dentro do sistema. Existem maneiras de se corrigir esse risco. Aqui só com relação ao efeito da suplementação proteica em termos de tempo de retenção nominal, né, do pasto, do volumoso, reduzindo em 32%, quer dizer, está passando mais rápido, está digerindo bem, e um aumento de 27% no consumo de feno, consumo de volumoso, incremento na digestão da matéria seca, mesmo uma forragem com uma qualidade baixa. Suplementação de proteínas, energias e aditivos, né, dentro do sistema de produção, dentro de um programa de suplementação, buscando sempre ganhos lineares, desde o nascimento até o abate ou até a entrada na reprodução, suplementando proteína e energia e alguns aditivos
quando eles são necessários para um aumento de desempenho. Suplementação por volumoso e toda a tecnologia de maquinário, de estudo, atrás disso, atrás de um pré-secado com essa qualidade, suprir carência de matéria seca, suprir carência de volume em épocas do ano em que nós temos em condições naturais. Um excelente recurso que nós temos a nível do Rio Grande do Sul, a nível da Depressão Central e de Fronteira Oeste, a questão da palha da roça. Por que não enfardarmos a palha da roça e suplementarmos essa palha estrategicamente posicionada e estrategicamente com as suas deficiências nutricionais corrigidas? É um recurso que vai ser incorporado novamente na terra, mas que a gente pode considerar que é um bom recurso que está indo fora e que nós poderíamos aproveitar de outras maneiras. Silhagens e toda a tecnologia também envolvida em termos de genética de semente, em termos de desenvolvimento de novos produtos para se produzir uma silagem como essa no cliente nosso. Com 8,5% de proteína, 32% de matéria seca e 75% de NDT. É um excelente composto. Então, tecnologia em termos de produção forrageira impactando na nutrição animal. Agora eu entro nos casos, alguns casos de sucesso que eu gostaria de colocar para os senhores. E eu gostaria de salientar que não são experimentos científicos, são resultados de campo, são avaliações, mas que sempre se teve o cuidado de se avaliar a tecnologia comparada com o mesmo lote sem a tecnologia empregada. Eu coloco ali, pecuária de precisão mais tecnologias. Quer dizer, todos esses sistemas que eu vou mostrar agora, eles estão enquadrados dentro de um sistema de pecuária de precisão. Dentro de um sistema que emprega boa parte disso que a gente veio falando até agora. Tá bem? Um exemplo de mineralização orgânica de precisão mais ajuste de carga em campo nativo. É na Campanha Santa Alice, vocês vão ver esse sistema amanhã, tem aqui em Santa Maria. Produção de genética dela. Tá bem? Resultados. Período de avaliação, taxa de prenhez. Período de avaliação, taxa de prenhez, taxa de desmame, peso de desmame, quilos desmamados por vaca exposta por ano e a porcentagem de incremento com relação à média do Rio Grande do Sul. Muito bem. No ano de 2010, a Campanha Santa Alice teve esses resultados: 73% de prenhez, 70% de desmame, 165 quilos de desmame, 115 quilos de terneiros mamados por vaca por ano, vaca exposta, e um incremento de 65,6% com relação à média do Rio Grande do Sul. E aí a evolução, a partir de 2010, que foram empregadas as tecnologias. Tecnologia de ajuste de carga, com oferta variável, e mineralização orgânica de precisão. Você suplementa o terneiro como ele precisa, você suplementa a vaca com o que ela precisa em determinadas épocas do ano. Chegando aí aos resultados de 2013, de 91% de taxa de prenhez, 88% de taxa de desmame, 243 quilos de peso, 213 quilos de terneiro por vaca por ano, num incremento com relação à média do Rio Grande do Sul, em torno de 225%. Muito bem. Quanto custa? É a pergunta sempre surge, diretor. Quanto custou? Vamos ver. Em 2010, com mineralização inorgânica, sem suplementação direcionada para o terneiro, 350 vacas de reprodução, num custo cabeça a dia de suplementação de 8 centavos, 365 dias no ano, o custo de implantação do sistema, com relação à mineralização, é de R$ 10.538. Muito bem. Produção, 2.500
245 terneiros produzidos a partir dos 73% de taxa de prenhez, ele desmame, 165 quilos de desmame, 4,50 eu coloquei preços médios das feiras que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, preço de hoje, tá? Uma produção de 182 mil reais. 65 vacas de descarte vendidas, por que não 94 que o 73% produziu? Porque esse sistema necessariamente retém vaca solteira, porque senão falta redução para ele. Então ele ofertou 65 vacas de descarte, com peso, na época do desmame, de 380 quilos, teve uma outra receita com vaca de descarte, e o resultado, eliminando o investimento em suplementação de 255 mil reais. A partir do ano de 2013, os investimentos feitos em mineralização, porque para fazer ajuste de carga em oferta variável, precisa da cabeça de uma calculadora. 350 vacas, vezes 26 centavos, custo de cabeça dia, vezes 120 dias de suplementação proteica no outono e inverno, aquele valor em suplementação proteica. As mesmas 350 vacas ingerindo suplementação mineral direcionada nos demais 245 dias do ano, o outro valor, e a produção. O investimento em suplementação proteica energética mineral para os terneiros e sistema de feeding, 320 terneiros, 16 centavos por dia, 205 dias de suplementação, o custo envolvido com a suplementação dos terneiros. O investimento total em mineralização orgânica de precisão, 35.845. O que você teve de retorno? Os 320 terneiros desmamados com 243 quilos, num preço de 4,50, perfazeram 350 mil reais. 42 vacas, a totalidade das vacas vazias da fazenda foi descartada. E com peso diferenciado, porque essa vaca tem um peso diferente, não mais dos 380, ela tem 450. Amanhã vocês vão ver os dados do Henrique. O peso na época do desmame das vacas é 450. Então, uma receita com vaca de descarte também. E o resultado final do sistema, 378 mil reais. Se nós eliminarmos, fizermos a diferença do investimento de 2010 com relação ao investimento de 2013, o resultado é 123 mil reais. Este é o impacto tecnológico do sistema implantado na Fazenda Santa Alice com relação a peso de desmame e a comercialização dos animais. Um outro sistema que a gente vem trabalhando muito é aliar um sistema de creep grazing a um sistema de creep feed. Forragem diferenciada com suplementação restrita aos terneiros. O que é isso? Se reserva em torno de 2 a 3% da invernada que as vacas estão, dentro desse reservado se faz o que nós chamamos de agricultura de precisão no campo nativo. Se corrige, se elimina invasoras, se coloca calcário, adubo, e se faz uma condição forrageira diferenciada para esse terreno. Então, sempre-se com a suplementação e uma forragem diferenciada, mas o melhoramento do campo nativo e a suplementação para as vacas. Uma ilustração do sistema funcionando, as vacas ingerindo um produto específico para elas nesse lado, os terneiros ali e saindo para pastar dentro de uma condição diferenciada forrageira. Geralmente, em torno de 10 a 15% dos terneiros estão dentro do sistema, comendo a forragem diferenciada, ingerindo a forragem diferenciada. Os resultados da Estância Boa Vista, em Caçapava do Sul, obtidos em 2013 também, peso ajustado aos 205 dias, 237 quilos. O controle foi o que recebeu somente suplementação mineral direcionada para as vacas, com consumo também dos terneiros, mas suplementação sem ser suplementação direcionada, 192. O resultado, incremento de 44 quilos. No meio médio diário também, 937 gramas contra 770. Incremento de 167 gramas no
ganho diário desse terneiro. Avaliação econômica. O investimento total, ou seja, com cerca para fazer o reservado para os terneiros, adubação, calcário, herbicida para controlar plantas invasoras, suplementação da vaca e suplementação do terneiro, 30,5 kg de terneiro por terneiro desmamado. O incremento, produção adicional, 44 kg de terneiro. O resultado, 13,5 kg de terneiro a mais, tirando o investimento. Em 49, que foi o lote de tratamento, 49 terneiros teve uma diferença de R$ 2.646. Isso considerando R$ 4,00 que foi o preço comercializado desses terneiros ano passado. Se nós extrapolarmos isso para o rebanho total de vacas da fazenda, o impacto tecnológico, o impacto econômico, fica em torno de R$ 24.000 nas vacas da fazenda Boa Vista. Em termos de suplementação mineral e energética, mais aditivo leia-se ionófilo, em pastagens cultivadas no inverno, da Vera Tremem. Tá. Esses resultados da Fazenda São Felipe, em São Gabriel, e aqui eu também chamo a atenção para a tecnologia envolvida na questão de qualidade da forragem, uma pastagem com esse manejo, com essa qualidade, tá? Recria de terneiros e terneiras desmamadas, o investimento de suplementação de 90 gramas de boi por terneiro por dia. Um ganho médio diário de 1,250 kg no período de 100 dias. O ganho médio diário sem mineral nessa mesma condição foi de 900 gramas. O ganho médio adicional foi 350 gramas. Se nós tirarmos as 90 gramas de investimento em suplementação, nós temos 260 gramas, o que faz 91 centavos por terneiro por dia. Durante 100 dias, vezes os 400 animais, o impacto tecnológico na Fazenda São Felipe, no ano passado, foi de R$ 36.400. A Fazenda Tulipa, em Dom Pedrito, utilizando a mesma tecnologia, suplementação energética mais aditiva, em novilhos de 24 meses, investiu 190 gramas de boi por dia por boi. O ganho médio diário dos animais foi de 1,365 kg. O ganho médio sem mineral, na mesma situação, 1 kg. O ganho adicional de 365 gramas. Descontando o investimento, ficamos com 61 centavos. E no lote, na totalidade depois terminados na fazenda, o impacto tecnológico do sistema é de R$ 44.000. Um desses lotes sagrou-se campeão do concurso de carcaça da Associação Brasileira de Anos, ano passado, na etapa da Alegrete, 562 kg de peso vivo, 55,7% de rendimento. 87% dos animais tinham gordura 4 e 13% gordura 3. Competindo com lotes com suplementação pesada de 1,2%, 1,5% de ração comercial, o preço pago foi 18% acima do corrente. Era como se hoje nós vendêssemos um lote de bois a R$ 5 no frigorífico. Aí está uma foto dessas carcaças, o impacto da tecnologia em termos de determinação e de uniformidade dessas carcaças, com a viabilidade econômica positiva. Com relação à qualidade da água, como eu já falei antes lá, a importância da água dentro do sistema. Um confinamento em Triunfo, a Fazenda do Leão. A água oriunda para os animais vinha desse açude, extremamente contaminada, com qualidade muito baixa. Isso era a água que os animais tinham acesso, muita contaminação, larvas de mosca, etc. Essa é a água que os animais têm acesso hoje, após o investimento em qualidade de água. O que foi feito? Foi feito um investimento em poço artesiano, em tubulação e em higienização dos bebedouros. O investimento total por lote, por ciclo, é de R$ 534. O ganho médio sem qualidade de água com aquela ano anterior estava em 1,550 kg. A única coisa que foi mudada na dieta dos animais foi a qualidade da água. O ganho médio passou para 1,745 kg, animais de 14 meses de confinamento. Esse bicho não é fácil de trabalhar.
o ganho médio adicional de 195 gramas. 87 centavos por boi por dia, porque o preço que ele comercializa esses animais é 4,50, tá? Durante 120 dias, que é o período médio de confinamento, vezes os 600 bois do lote, o impacto tecnológico, 62.105, tirando o investimento em qualidade de água. Um outro exemplo, é o último, não se preocupe, sequestro de vacas prenhas no período outonal, mais suplementação na nossa palha de arroz, mais mineral proteico. Granja Quatro Irmãos, em Rio Grande, a maioria de vocês conhecem. O que foi feito? Aí não dá para ver, mas 1.300 vacas prelíparas, prenhas, mantidas em sistema de sequestro em 200 hectares durante 60 dias. O objetivo do sistema: manutenção de peso e manutenção de condição corporal para o parto. O que você consegue com esse sistema? A área que essas vacas naturalmente estariam, e não dentro desses 200, essa área foi liberada para pastoreio de novilhos, de soberano. O que você fez? Investimento total vaca dia, comprando palha e suplemento, R$ 1,56, o investimento total 121.600. O ganho médio de área dos novilhos na pastagem em que essas vacas estariam é 900 gramas. Você coloca 2 novilhos por hectare, você tem um ganho de 1,8 kg por dia. Então aqui está a conta: 900 hectares vezes 2 novilhos vezes 900 gramas, R$ 4,30 durante 60 dias. O resultado, 417,96 bruto, tira-se o investimento, fica com R$ 296 mil. O impacto tecnológico indireto da utilização do sequestro das vacas neste sistema. Conclusões. O impacto tecnológico da pecuária de corte somente será positivo se inserido dentro de um sistema produtivo bem conduzido tecnicamente e bem gerido economicamente. Isso é função de vocês, futuramente é a nossa função. O real impacto dá-se por conta do maior retorno econômico, fruto das tecnologias aplicadas. Como mensagens finais aos futuros colegas, orientem, acompanhem, meçam e avaliem. Respeitem a velocidade de cada sistema, e de cada produtor, e de cada propriedade. Assegurem a viabilidade econômica dos sistemas, a calculadora tem que funcionar. E, principalmente, assegurem as condições necessárias para que cada tecnologia ande. O professor já me falou aqui, se ele não tem um tronco de contenção bom, ele não consegue aplicar a tecnologia dele. Assegurem as condições mínimas para as tecnologias que vocês quiserem implementar. Porque vocês vão ver que alguns sistemas necessitam de pequenos ajustes. E esses ajustes são por conta de vocês. Muito obrigado, meus parabéns,